Olá, pessoal. Vamos, então, à resolução dos exercícios das aulas 49 e 50, que é a segunda aula sobre o continente africano e que abre aí a apostila 4 na frente 2, tá? O primeiro exercício que a gente tem da Federal do Rio Grande do Sul traz um mapa do continente africano e uma área achurada no mesmo continente. Em relação à área sombreada no mapa, são feitas as seguintes afirmações. 1. Nela encontra-se a Nigéria, país com grandes reservas de ouro e diamante, cobiçadas por grupos rebeldes que reivindicam melhor distribuição das receitas advindas da exploração das minas. É importante frisar que a Nigéria se localiza nesta região do Golfo da Guiné, no continente africano. Então, daqui para frente, a gente nem precisaria olhar para o resto da afirmação. Mas ainda é importante lembrar que, quanto a ouro e diamante, não temos reservas tão expressivas na Nigéria. O que chama atenção na Nigéria são reservas de petróleo, beleza? Então, tudo que tem a gente joga fora na alternativa. Tá? Nas alternativas, joga fora a letra A, joga fora também a letra E. Já deu para dar uma adiantada. 2. Em parte do litoral, localiza-se a Somália, que enfrenta um caos político e institucional devido aos ataques de piratas e embarcações que navegam nas águas próximas à costa. Quando eu olho para a Somália, Somália de fato se encontra no chifre da África e teve, turma, lá no contexto de 2010, esse problema relacionado a ataques piratas. Tem um filme com o Tom Hanks, que é o Capitão Phillips, que reflete um pouquinho essa situação. A segunda frase está certa. Terceira, na área atuam forças militares da Organização das Nações Unidas e da União Africana, que tentam prevenir os ataques e as ameaças contra civis na região do Darfur, oeste do Sudão, palco de conflito entre árabes e não árabes. Darfur se encontra nessa região que eu estou circulando. De fato, existe conflito entre os árabes que vêm do norte do país e os não árabes que são do sul do país, que dominam as áreas agrícolas dessa região. Então, 2 e 3 são corretas, a gente vai marcar, então, como alternativa a letra D de dado. Vamos ao segundo exercício. Segundo exercício da FUVEST. O grupo Boko Haram, autor do sequestro em abril de 2014 de mais de 200 estudantes, que posteriormente, segundo os líderes do grupo, seriam vendidas, nasceu de uma seita que atraiu seguidores com um discurso crítico em relação ao regime local. Pregando um Islã radical e rigoroso, Mohamed Yusuf, um dos fundadores, acusava os valores ocidentais instaurados pelos colonizadores britânicos de serem a fonte de todos os males sofridos pelo país. Boko Haram significa a educação ocidental é pecaminosa em Hausa, uma das línguas faladas no país. O texto se refere a uma dissidência da Al-Qaeda no Iraque que passou a atuar no país após a morte de Saddam Hussein. O Boko Haram não é do Iraque, gente. O Boko Haram, automaticamente, a gente tem que associar com a Nigéria, como a gente viu em aula. Tá? Então, Iraque já não faria sentido. Há um grupo terrorista atuante nos Emirados Árabes, país economicamente mais dinâmico da região. Também não tem nada a ver com os Emirados Árabes, apesar dele ser bastante dinâmico dentro do Oriente Médio. Há uma seita religiosa sunita que atua no sul da Líbia, em franca oposição aos xiitas. Não se refere à Líbia. D. Há um grupo muçulmano extremista, e é a participação especial do FUBA na resolução do exercício. Há um grupo muçulmano extremista atuante no norte da Nigéria, perfeito, região em que a maior parte da população vive na pobreza, faz sentido. Há o principal grupo religioso da Etiópia, e aí já perde todo o sentido essa alternativa. A única que contempla é a letra D de dado. E isso é um hábito da FUVEST, tá? Esse é um exercício da FUVEST de 2015. A FUVEST, quando faz questões de atualidades, ela sempre pega algo bem superficial na primeira fase, tá? Mas para saber se o aluno está informado sobre uma determinada situação. Beleza? Então, D de dado, resposta do segundo exercício. Terceiro exercício da UERJ. Vamos lá, deixa eu encaixar aqui bonitinho. No início de 2011, o mundo assistiu apreensivo e esperançoso ao sopro de inconformismo no mundo árabe. Manifestantes contaram com ajuda em graus a serem precisados de componentes cada vez mais comuns em situações desse tipo, a internet e o telefone celular. Na Tunísia, ativistas utilizaram Twitter e Facebook para organizar protestos. No Egito, blogs e também as redes sociais. Os episódios reaquecem no debate sobre qual é, afinal, o potencial dessas tecnologias quando o assunto é ativismo político
e opõem dois grupos de analistas: os cyberutópicos, que acham que blogs e celulares tudo podem, e os cybercéticos, que pensam ao contrário. A revolução pode não ser tuitada, no sentido de que um Twitter só não faz a revolução, mas as que acontecerem no século XXI, é certo, passarão pelo Twitter e similares. Então, fala aí do contexto da Primavera Árabe, né, a questão, e a mobilização das pessoas pelas redes sociais. A reportagem apresenta uma reflexão acerca das possibilidades e limitações do uso das novas tecnologias no ativismo político no mundo atual. As limitações existentes para o emprego dessas tecnologias são justificadas basicamente Então, por que existem limitações para o emprego dessas redes sociais, desses instrumentos eletrônicos? Disparidade regional quanto aos níveis de alfabetização. Se ainda tivesse escrito alfabetização digital, tudo bem, mas essa alfabetização ela não tem uma relação tão forte, turma, com o uso desses aparelhos eletrônicos. Então, não vamos considerar essa como correta. B. Hierarquização social relativa ao acesso às redes virtuais. Uma vez que você tenha acesso às redes virtuais, hierarquia social, turma, ela não faz sentido. Porque dentro da rede social todos são iguais. Tá joia? Não tem essa diferença socioeconômica. Censura da mídia em função do intervencionismo governamental. Isso é um fator limitante, pois existem muitos estados que bloqueiam o uso de determinadas redes sociais, de alguns gerenciadores de e-mail, justamente para que a população tenha dificuldade maior em se mobilizar. Podemos falar da China, podemos falar do Irã, nesse sentido. Dispersão populacional devido às grandes extensões territoriais. Quando a gente pensa em internet, essas extensões territoriais não fazem mais sentido, porque as distâncias relativamente se encurtam com o uso da internet. Então, a alternativa correta é a alternativa C, de Cebola. Beleza? Vamos virando a página para o próximo exercício. Temos ainda mais 3 para fazermos. Quarto exercício da FUVEST. Cada vez mais pessoas fogem da guerra, do terror e da miséria econômica que assolam algumas nações do Oriente Médio e da África. Elas arriscam suas vidas para chegar à Europa. Segundo estimativas da Agência da ONU para Refugiados, até novembro de 2015, mais de 850 mil refugiados e imigrantes haviam chegado por mar à Europa naquele ano. Sobre a questão dos refugiados no final de 2015, considere as 3 afirmações seguintes. 1. A criação de fronteiras políticas no continente africano, resultantes da partilha colonial, incrementou os conflitos étnicos. Verdade. Corroborando o elevado número de refugiados, como nos casos de Sudão e Sudão do Sul. Se tem refugiado nesse conflito, turma, de separação do Sudão do Sul com o Sudão, tem muito a ver com a diferença étnica, que acabou sendo agravada pela partilha que foi feita pelos europeus. Então, a 1 está certa, a gente joga fora a letra C, a gente joga fora a letra D também. Além das mortes em conflito armado, da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, a guerra civil na Síria levou um contingente expressivo de refugiados para a Europa. A gente ainda não trabalhou com Síria, não trabalhamos com o Oriente Médio, mas a informação é de fato verdadeira. Então, 1 e 2 precisam estar na nossa resposta. Vou jogar a letra A fora. A política do apartheid teve grande influência na Nigéria, país de origem do maior número de refugiados no continente africano, em decorrência desse movimento separatista. Primeiro que o apartheid não é um movimento separatista. Ele é um movimento de segregação racial, né, do ponto de vista da legislação do país. E outra, o apartheid não acontece na Nigéria. Então, o 3, de fato, a gente não pode marcar e a gente fica com a letra B de bola. Maravilha. Quinto exercício, vou mudar a cor da minha canetinha. Observe o mapa da distribuição dos drones, veículos aéreos não tripulados norte-americanos na África e no Oriente Médio. Então, aqui a gente tem um mapa, vou dar um zoom nesse mapa. Você tem aí países com bases norte-americanas, Argélia, Mauritânia, Níger, Etiópia, Uganda, Arábia Saudita, Omã, Afeganistão. As bases de drones
e regiões com grupos terroristas. Veja que há, né, uma certa coincidência dessas bases com, né, grupos terroristas atuantes. E aí vamos para as afirmações. Deixa eu ajeitar aqui bonitinho. Em suas declarações, o governo norte-americano justifica o uso dos drones principalmente como proteção militar a países com importantes laços econômicos com os Estados Unidos, principalmente na área de minerais raros. Aí eu olho para o mapa e vejo que nem todos são grandes parceiros comerciais norte-americanos. Tá? Os parceiros americanos são aqueles muito ligados ao petróleo e Argélia. Afeganistão, por exemplo, é um país super pobre em recursos minerais. Então, a letra A não faz sentido. Necessidade de proteção às embaixadas e outras legações diplomáticas norte-americanas em países com trajetória comunista. Se essa questão fosse da década de 80, até faria sentido, né, de ameaça comunista, mas hoje isso é surreal ainda acreditar que aconteça. C. Meio de transporte para envio de equipamentos militares ao Irã com a finalidade do desmonte das atividades nucleares. Na verdade, os Estados Unidos não desejam um desmonte de atividades nucleares, mas um controle sobre essas atividades nucleares do Irã. E aí, turma, você não tem a capacidade dos drones de enviarem equipamentos militares também, tá certo? D. Um dos pilares de sua estratégia de combate ao terrorismo, principalmente em regiões com importante atuação tribal terrorista. E aí faz sentido o mapa, né? Eu tenho aí vários países de grupos terroristas atuantes e vários países com bases norte-americanas, com bases de drones. Faz bastante sentido. E na letra E, reforço para a mega operação de espionagem executada em 2013, que culminou com um asilo de Snowden na Rússia. Esse asilo do Edward Snowden na Rússia foi porque ele passou a divulgar as informações de espionagem do governo americano. E esses drones não são utilizados aí, não foram utilizados nessa operação de espionagem. Era muito mais escuta telefônica, tá joia? E verificação de dados na internet. Então, a letra D de dado se mostra como a alternativa correta. Eu vou parar aqui de compartilhar essa tela e vou compartilhar agora a minha tela inteira com vocês para a gente fazer esse exercício dissertativo, tá? Era só um minutinho. Muito bem. Deixa eu maximizar aqui essa telinha. Pegar aqui o meu bloquinho de notas para trabalhar esse último exercício com vocês. Então, sexto exercício. Estou apanhando um pouquinho de leve. Da FUVEST de segunda fase de 2014, observe esta charge. Mostra uma bandeira líbia, que é uma bandeira toda verde, tá? A antiga bandeira líbia toda destruída. Mostra o Muammar Gaddafi todo estrupiado. Na sequência, uma nova bandeira líbia com um militar armado sobre ela, carregando-a. E aí a terceira imagem mostra o Barack Obama, a bandeira fincada numa torre de extração de petróleo, com uma bandeira metade americana, metade da União Europeia. A letra A pede para a gente identificar e caracterizar a situação histórica que a charge se refere. A situação histórica é da Primavera Árabe no território líbio, que culminou com a queda do governo do Muammar Gaddafi. Então, na letra A, a gente pode responder. A charge se refere ao episódio da Primavera Árabe na Líbia, que culminou com a queda do governo de Muammar Gaddafi, com a ajuda de tropas estrangeiras da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com participação dos países europeus, com participação norte-americana. Espero que caiba aí nesse espacinho da apostila que foi deixado para vocês. Explique quais são os principais elementos do autor que permitem identificar a posição... Explique quais são os principais elementos do desenho que permitem identificar a posição de seu autor em relação à situação histórica nele representada. O autor ele tem um caráter bem crítico, se a gente parar para pensar.
Porque se existe algum tipo de intervenção internacional que culminou com a saída do Muammar Gaddafi, ela não é simplesmente no desejo de levar a democracia nesse país, mas há um interesse econômico por trás, justamente no processo de exploração de petróleo, tendo em vista que a Líbia é o principal país africano em termos de reservas petrolíferas. Está entre os 10 maiores do mundo em termos de reservas petrolíferas. Então, a charge traz uma crítica à intervenção dos Estados Unidos e da União Europeia nesse conflito, pois os mesmos estavam mais interessados nas reservas de petróleo do país do que propriamente no reestabelecimento da democracia nesta nação. Feito. Então, aí respondidos os 6 exercícios. Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Até um próximo encontro, até uma próxima aula. Continue estudando bonitinho. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.